noite. Nós vamos falar um pouco sobre síntese proteica. Eu vou começar explicando o que é. Mas para que a gente entenda o que é a síntese proteica, nós devemos pensar que o nosso corpo precisa produzir as proteínas. E qual é a importância da proteína? Ela é utilizada na regeneração de tecidos e também funciona como catalisadores de reações químicas que envolvem hormônios e enzimas. E onde são produzidas essas proteínas? Dentro do nosso material genético. Também é importante ressaltar que toda proteína é composta por aminoácidos, e é por isso que nós chamamos de cadeia polipeptídicas. Então, a síntese de proteína é o processo biológico em que as células produzem proteínas que são determinadas pelo DNA. Esse processo ocorre em duas fases, que são a transcrição e a tradução. E esse processo ocorre no citoplasma das células, que envolvem o RNA, as enzimas e aminoácidos, que formarão uma sequência para a formação da proteína. Na síntese proteica, o resultado final é a produção de proteínas. O RNA tomou percussão após a evidência dos dois bioquímicos, Casperson e Brachet, onde foi evidenciado que as proteínas são especificadas pelo RNA e produzidas pelos ribossomos, dando início ao fenômeno que chamamos de indução enzimática, o qual as bactérias modificam as enzimas de acordo com o seu ambiente. As enzimas possuem duas subclasses: as enzimas constitutivas, que são as enzimas envolvidas nas funções celulares básicas, e as enzimas induzíveis, que são as enzimas produzidas em taxas variáveis da situação celular. Eu vou falar um pouco de como ocorre a síntese proteica e ela desempenha um papel fundamental para o nosso organismo. Ela se dá por meio de tradução e transcrição de informações, e durante o processo ocorre a união de aminoácidos de acordo com as informações vindas e traduzidas do RNA mensageiro. Essa união de aminoácidos vai dar origem aos polipeptídeos. Tendo em vista que essa união de aminoácidos é determinada pela sequência de bases nitrogenadas do DNA, a síntese proteica acaba por representar a tradução de informações genéticas, sendo chamada também de tradução gênica, e o processo ocorre em 3 etapas. As informações contidas no DNA geram RNA e aí a proteína. A síntese proteica também constitui função central na fisiologia celular e é um alvo de muitos antibióticos e toxinas naturais que inibem a sua ação em algumas bactérias. Então, falando um pouco sobre a transcrição, a informação que está contida no DNA, ela tem um fluxo que é passado primeiramente para o RNA e depois a proteína. Esses processos eles têm nome, que se chama transcrição e tradução. De DNA para RNA mensageiro é chamada de transcrição e de RNA mensageiro para proteína é chamada de tradução. A transcrição do DNA para o RNA ela é feita a partir de ajuda de enzimas. Porém, é necessário que se tenha o DNA, que é a dupla fita, e uma das fitas ela funciona como molde para sintetizar, para síntese de RNA. O RNA, então, ele será a sequência da fita codificadora, enquanto a fita molde, ela vai servir como molde, né, para síntese de RNA, que vai ter como diferença da fita codificadora o nucleotídeo uracila, ao invés da timina, que é presente no DNA. A síntese de RNA ela é feita com a ajuda de enzimas. Essas enzimas são chamadas de RNA polimerase. Em eucarioto, existem vários tipos de enzimas, mas aqui eu vou destacar só 3, que são o RNA polimerase 1, que é responsável pela síntese de RNA pré-ribossômico, RNA polimerase 2, sua principal função é a síntese de RNA mensageiro e alguns RNAs especializados, RNA polimerase 3, que sintetiza os tRNAs e alguns RNAs pequenos especializados, além dos RNAs ribossômicos 5S. Nos eucariotos, temos uma membrana que envolve o material genético, que é o núcleo. Então, o DNA é transcrito dentro do núcleo e o RNA mensageiro ele é transportado para o citoplasma, onde será traduzido para haver a produção de proteína. A transcrição ela é formada por 4 passos, tanto em eucarioto quanto em procarioto. Em eucarioto, segue quase os mesmos passos. Uma característica que diferencia o eucarioto de procarioto é o processamento chamado de splicing. O DNA de células eucarióticas possui sequências denominadas intron e exon.
Somente os exons fazem parte do RNA mensageiro. Os introns são sequências que não codificam para uma proteína. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a transcrição em procariotos. A transcrição ela é dividida em 4 etapas: iniciação, elongação, processamento e terminação da síntese do RNA. Bom, vamos falar sobre a iniciação agora. Na iniciação, é importante que o RNA polimerase encontre o início da síntese de RNA. O que quer dizer? Em qual sequência do DNA ele vai começar a transcrever para formar o RNA. Na imagem que podemos ver aqui ao lado, o que está em amarelo é o RNA polimerase. O que está em verde é o fator sigma. E podemos ver em circulado que é o promotor, que é a região onde o RNA polimerase precisa encontrar para dar início a essa síntese do RNA. Junto com o fator sigma, ele vai complementar o complexo enzimático. Bom, depois que o RNA polimerase, juntamente com o fator sigma, deu início à síntese do RNA, vem o processo de elongação. Eu vou ler um pouquinho o que eu escrevi aqui no slide para poder resumir o que eu vou explicar. A transcrição é iniciada, seguida pela movimentação do complexo de transição para fora do promotor. A solubilidade do sigma dissocia-se à medida que a polimerase entra na fase de alongamento da transcrição. Bom, como mostra a imagem ao lado, forma-se uma bolha entre as fitas, né, naquela onde houve a ligação do RNA polimerase juntamente com o fator sigma. Como é um DNA e o DNA é uma dupla fita, ela precisa se separar para que ela sirva de molde para o RNA polimerase sintetizar o RNA, como mostra aqui na figura o esquema. Os RNAs, conforme vão sendo alongados, eles podem e na maioria das vezes sofrem com processamento. Aqui vamos dar o exemplo do processamento do RNA mensageiro. O RNA mensageiro é produzido e na porção 5' é adicionado um nucleotídeo modificado que é chamado CAP. O CAP5 ajuda a proteger o RNA e se liga a um complexo de proteínas de ligação do RNA ao ribossomo para iniciar a tradução, que quer dizer que iniciar a síntese de proteína. Depois desse processamento, ou seja, a adição do CAP, também é adicionado na porção 3' uma cauda de nucleotídeos. Essa é uma das características, né, do RNA mensageiro. Depois da transcrição, o RNA que foi transcrito, ele precisa ter um sinal para parar a transcrição. E esse sinal é consequência autocomplementar, permitindo a formação de uma estrutura de grampo, que é o que a gente colocou aqui no slide, um exemplo dessa estrutura em forma de grampo. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre tradução. A tradução é a síntese de uma proteína por ribossomo que utiliza informações contidas em uma molécula de RNA mensageiro para orientar escolhas e sequenciamentos químicos apropriados, que é chamado de aminoácidos. Síntese de proteína. Os polipeptídeos são sintetizados sob direção dos RNA mensageiro, que correspondem aos ribossomos, e a organelas citosólicas numerosas, que correspondem aproximadamente a 2/3 de RNA, 1/3 de proteína e possuem massas moleculares em procariotas e eucariotas. A tradução ativa ocorre em polirribossomos. Os ribossomos engajados sob síntese proteica são arranjados de forma sequencial sobre o RNA mensageiro para formar agregado conhecido como polirribossomos, que é o polissomos. O polissomos ele surge quando um ribossomo ativo ele libera o sítio de iniciação sobre o RNA mensageiro. Daí um segundo ribossomo ele pode dar início na tradução a partir desse mesmo sítio. Somos e a síntese de polipeptídeos.
A relação entre a quantidade de RNA em uma célula e a taxa no qual ela sintetiza a proteína levou à suspeita de que os ribossomos fosse o local da síntese proteica. Pesquisas adicionais mostraram que a síntese de polipeptídeos no ribossomos apresentam 3 fases distintas, que a primeira é a iniciação da tradução, o alongamento da cadeia e a terminação da cadeia. Na iniciação da tradução, os ribossomos intactos não se ligam diretamente ao mRNA para iniciar a síntese polipeptídica. É necessário 2 subunidades ribossômicas, FMT mais tRNA, reunidos sobre mRNA alinhado adequadamente. Além disso, nesse processo necessita da participação das proteínas, que não estão associadas permanentemente aos ribossomos. No alongamento de cadeia, os ribossomos alongam a cadeia polipeptídica em um ciclo de reação de 3 etapas. A decodificação, no qual o ribossomo seleciona e liga-se a um aminoácido tRNA, cujo anticódon é complementar no códon do mRNA no sítio A. Na transpeptidação, no qual o grupo peptídila do tRNA no sítio P é transferido para o grupo aminoacila no sítio A pela formação de uma ligação peptídica. E na translocação, no qual os tRNAs no sítio A e no sítio P são transferidos para os sítios P e E, respectivamente, acompanhado pelo mRNA ligado a ele. Ou seja, o mRNA, juntamente com os tRNAs com os quais estão pareando bases, é deslocado através do ribossomo por um códon. Na terminação da cadeia, a síntese polipeptídica, sob a coordenação de um mRNA sintético, termina com um peptidil tRNA associado ao ribossomo. Entretanto, a tradução de mRNAs naturais que contêm os códons de parada UAA, UGA ou UAG resulta na liberação de polipeptídeos livres. A terminação ela precisa ser essencial, não apenas porque ela impede a síntese desnecessária de polipeptídeos não funcionais, mas também porque polipeptídeos terminados de forma prematura podem ser tóxicos. Eu vou falar um pouco sobre degradação. Então, os componentes das células vivas, eles estão sempre em constante renovação. Então, por exemplo, para as pessoas adultas, a renovação das proteínas turnover, normalmente ela atinge 2% das proteínas por dia. Outro ponto é, as proteínas elas apresentam um tempo de vida que variam desde minutos até semanas, e em todos os casos, as células continuamente sintetizam proteínas a partir dos seus aminoácidos componentes, e aí degradam nesses mesmos componentes. Existem 2 funções desse processo, que é eliminar as proteínas anormais, cuja acumulação ela poderia ser danosa à célula, e permitir a regulação do metabolismo celular por meio da eliminação de enzimas supérfluas e de proteínas reguladoras. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre a degradação das células, que pode ser considerada também como uma autofagia. Esse procedimento, ele garante a sobrevivência de cada célula. E durante esse processo são criadas porções de citoplasma que produz o vácuo. E esse vácuo, ele se junta ao lisossomos, onde se encontram as enzimas que faz a limpeza. E durante esse processo, quando se juntam, ele faz com a degradação interna da membrana, produzindo uma regeneração, onde cria e faz com que as proteínas, os ácidos graxos, os aminoácidos possam ser regenerados. E também faz com que as membranas mal formadas, elas fazem com que possa ser destruída e não prejudicando a célula.
E também pode ser considerado como da doença, por exemplo, como câncer, que através de cada interrupção de cada autofagia pode acelerar o crescimento dessas células cancerígenas. E quais são os tipos de RNA? Nós temos 3 tipos, que é o RNA mensageiro, que é aquele que codifica as proteínas, que é traduzido no processo de formações das proteínas. O RNA ele é formado por uma única fita, que é a diferença do DNA, que é formado por 2 fitas, como nós poderemos ver na imagem que vocês devem estar visualizando aqui acima de mim. O RNA transportador, ele é aquele que transporta, ele é o responsável de levar os aminoácidos que formarão essa nova proteína, que também vocês podem ver que ele tem o formato de um trevo. E nós temos ainda o ribossômico, que é o que nós temos em maior quantidade no nosso corpo, né, nas nossas células, que é cerca de 80%, e este é onde acontece, então, essa síntese, né, é o local central onde acontece a síntese. O que é o RNA? O RNA ele é um ácido ribonucleico e ele é importante para a síntese da proteína. E qual é a importância? A importância é porque ele traz em si todas as informações necessárias presentes no DNA, que seria então a transcrição. E qual é então a estrutura do RNA? Essa estrutura é formada por uma cadeia de nucleotídeos, que é, por sua vez, formado por um fosfato, por um açúcar e uma base nitrogenada. O açúcar ele é a ribose e as bases são a adenina, a guanina, citosina e a uracila. E assim eles estão todos interligados por si e como pontes de fosfato.